Boa noite, então, para todo mundo. E hoje a gente já vai para a terceira semana desses nossos encontros, né, de estudo. Espero que vocês estejam ainda motivados com esse tema. Tem muita coisa a ser explorada ainda, né? Nós vimos até agora, nessas 2 semanas, as técnicas voltadas para a aprendizagem supervisionada, especificamente a parte de classificação, né? Começamos ali com a parte de análise descritiva, compreensão dos dados, como que a gente elabora um modelo preditivo por meio de utilização de rótulos, né, no caso da classificação, seleciona variáveis, faz limpeza, identifica outliers e tal. Um dos problemas da classificação é que é necessário estar trabalhando com a base de dados homogênea, né? Grupos com comportamento específico. Tá? Vou dar um exemplo aqui na predição de pagamentos, né? de credit core, né? É o que a gente está fazendo com cartões de crédito. Se você for realizar uma aprendizagem supervisionada em cima de um público muito distinto, nós vamos ter dificuldade de elaborar um modelo que se ajuste a esses dados. Ele acaba sendo feito um modelo bastante genérico, né? E para que consiga aprender toda aquela base de dados. Então, é comum, né, que nós façamos esses eventos de aprendizagem supervisionada para classificação, nós passemos por uma etapa de clusterização primeiro. Nas 2 últimas aulas, a gente mostrei para vocês como fazer uma separação da base de dados, para ver se melhorava, né, a parte da modelagem preditiva. Quando a gente pegava assim, via que a variável renda demonstrava ter públicos bastante diferentes. Aí a gente separava o nosso público por renda, né? E aí, de certa forma, a gente estava fazendo uma clusterização, só que de forma manual, com base no nosso conhecimento de negócio. E quando a gente não consegue perceber qual é o critério, o melhor critério para separar uma base de dados. Não sei qual foi a dificuldade que vocês tiveram ao longo desses últimos dias, na tentativa de chegar, de convergir para um bom modelo e de ficar separando as bases de dados. Eu vi o Consul fazendo bastante isso, né? E qual que é a experiência disso, né? Qual que é o resultado dessa experiência? É muito maçante. É muita força bruta, muitas tentativas de separação de base de dados, testa o modelo, vê que o modelo piora. Ou então melhora um pouquinho, e assim por diante, né? Não sei se vocês sentiram essa dificuldade. Quem aqui, nessas últimas semanas, tentou, né, fazer essas separações das bases? Pegou uma base de dados ali de cartão e tentou encontrar estratégias para separar a base de dados de modo que a modelagem da classificação ficasse um pouco melhor, né, com acurácia melhor. Quais de vocês aqui que realizou essa atividade? Ninguém? Cadê o cônsul para dizer? Só mexeu nas configurações dos parâmetros do modelo, Tássio, correto? O Edson também, tá certo. Isso aí, trabalhar os parâmetros do modelo é importante, mas nem sempre é suficiente, certo? Dependendo do assunto, o nosso conhecimento de negócio ajuda bastante, ou até é suficiente para a gente conseguir encontrar um critério de separação dessas bases de dados. E quando isso não for suficiente, como é que a gente faz? Essa é a nossa aula de hoje. Tá? Só relembrando, a gente tem algumas estratégias de busca de conhecimento, né? E tem essa taxonomia proposta aqui pelo Fayad,
que separa em duas partes. Eu tenho tarefas de mineração voltadas para predição, e a característica dessas atividades é uma aprendizagem supervisionada. Então, quando eu for trabalhar aqui com análise preditiva, está associado à criação de um rótulo, né, de um direcionamento para onde a máquina consiga aprender. E tem uma aprendizagem não supervisionada. E ela é voltada para descrever uma determinada base de dados. Encontrar associações, detectar grupamentos muito distintos entre eles, agrupamentos, dependências. Esses agrupamentos é no sentido de encontrar e identificar grupos homogêneos dentro de uma determinada base de dados. Aqui, essa é uma das traduções, né, para essa atividade, agrupamento, mas o que a gente vê muito é um outro termo, que é o termo de clusterização. Né, vem da tradução literal do material em inglês, que chama essa técnica de clustering. Então, agrupamento, clustering, clusterização, está referindo-se à mesma técnica. O que essa técnica faz? Só para lembrar, só para comparar, a gente viu isso no início das nossas aulas, né? Essa técnica é o seguinte: digamos que eu tenho aqui uma observação de uma base de dados com duas variáveis, tem aqui o eixo x e o eixo y. E eu tenho um grupo de uma população e eu vou plotar os valores que ela possui num plano, né? E imagine essa figura aqui sem as cores, né? Seria uma distribuição até homogênea desses grupos nesse plano, é o que aparenta ter aqui. A clusterização, ela vem aqui e seleciona grupamentos que estão próximos. É basicamente isso que ela faz. Ela vai chegar aqui, analisar os dados, né, os valores dessas variáveis, e vai identificar que eu tenho um grupo aqui à esquerda, pintado de azul. Eu vou ter um outro grupo pintado aqui de vermelho, um outro grupo aqui de preto. Só que esse desenho que eu estou fazendo aqui, esse caminho que eu estou fazendo, não é um caminho que eu ensinei para a máquina. Ela tenta encontrar os grupamentos onde os pontos que estão dentro de um mesmo grupo estejam mais próximos uns dos outros, e tentando separar ao máximo os grupos diferentes. Isso é, quem é azul que fique mais próximo dos azuis, e as cores que são diferentes do azul que sejam bem distintas, separadas do azul. Quando eu falo de classificação, só para a gente comparar, voltar um pouquinho aqui, lembra dessa classificação, eu plotava dizendo que o verde eram clientes bons pagadores e o vermelho clientes não tão bons pagadores assim. A classificação era o quê? Era conseguir desenhar uma reta que separasse esses dois grupos. Quando eu classifico, eu vou trabalhar quase sempre mesmo com a existência de pontos fora do lugar onde eles deveriam estar. Eu estou dizendo que todo mundo aqui para baixo dessa reta é de bons pagadores. Porém, inevitavelmente, vai aparecer alguns pontinhos vermelhos aqui dentro. A classificação nunca vai ser 100% precisa. Do outro lado aqui também, onde tem o pessoal de vermelho, onde fica quem está classificado como um mau pagador, inevitavelmente eu vou ter alguém aqui com comportamento diferente. O que é essa questão, né, de ter pontos diferentes aqui? É dizer o seguinte: eu classifiquei uma base de dados dizendo essa turma aqui é bom pagador, mas alguns desses bons pagadores vão me frustrar e não vão me pagar. Por outro lado, tem essa turma de vermelho que eu digo, eles não me pagam. Mas eventualmente vai aparecer aqui alguns pontos
e de pessoas que são boas pagadoras, né? Então, a margem de erro, quando se fala de classificação, refere-se a ter classificações incorretas. O erro na classificação é que eu me enganei com a minha predição. Na clusterização, não há isso, não há bolinhas de cores diferentes dentro desse mesmo grupo. Os próprios métodos de clusterização, esse aqui é um exemplo do K-means, que a gente vai ver hoje, né, K-means ou K-média, ele já vai separar essas bases de dados, certo? Eu não vou encontrar uma bolinha dentro, de cor diferente, dentro de um grupamento que não faz parte dele. O erro associado a algoritmos de clusterização, então, refere-se, na verdade, a que distância os pontos estão uns dos outros. Porque a clusterização vai buscar o quê? Que eu encontre grupos onde os pontos estão muito juntinhos, perto do outro, que façam parte do mesmo cluster. Ao mesmo tempo, quem for de cluster separado, que esteja um pouco mais distante do que os demais. Tá joia? Edson, quando aparece 2 aqui, é porque tem aparecendo que tem 2 sessões com o seu nome, né? Você está com 2 conexões ou só uma mesmo? Tá? Deve ter alguma conexão que ficou perdida sua aí. Então tá. Em relação à clusterização, então, eu não estou predizendo o comportamento futuro. Eu estou olhando para a base de dados e estou estimando um critério para separá-las. Aqui, eu não sei necessariamente, não dá para saber qual foi a regra, quais foram os valores que determinaram que um grupo fosse preto, um grupo fosse azul, outro vermelho, outro verde. Essa é a questão da aprendizagem não supervisionada. Eles têm alguns métodos de indução que vão provocar a existência dessas classes, desses clusters. Mas eu não tenho exatamente, não tenho como explicar como, de que maneira foi realizada esse desenho, como foi realizado esse desenho. Isso quer dizer o seguinte também, que eu, em cima dos mesmos dados, se eu for tentar rodar meu algoritmo de clusterização com os mesmos parâmetros, rodo ele em 2 momentos diferentes, eu posso sim ter a formação de de clusters, né, de combinação de clusters bem diferente entre cada vez que eu fizer essa modelagem. Tá? Explicar aqui de forma indutiva qual é a forma que esse algoritmo funciona. Já já eu vou passar para vocês um videozinho que mostra essa simulação e depois a gente vai para a parte prática para mostrar a execução de modelos usando a técnica de clusterização. Certo? Vou pegar aqui um quadro. Eu tenho um plano aqui de... Aqui eu posso chamar de renda, né? Renda do cliente. E aqui valores das faturas consumidas por esse cliente. Quanto mais à direita eu tenho, maior é a renda daquele cliente. Quanto mais para cima, maiores são os gastos daquele cliente. Então eu pego uma lista que eu vou observar de clientes, onde tem lá cliente 1, qual é a renda dele, quanto que ele gastou no cartão de crédito. Pega um cara lá que tem uma renda de 10 mil reais e gasta R$ 1.000 de fatura. Pode ser que ele esteja nesse ponto aqui do meu mapa. Tá? Aqui seria um valor de 10 mil. Aqui no meio
5. E aqui 1. Em relação à fatura, esse eixo aqui seria de 1.000. Eu vou pôr só o primeiro numeral, mas imagine que é 1.000. Aqui é 5.000 de fatura. Aqui 10.000. Eu vou tentar encontrar grupos semelhantes entre os clientes. Eu pergunto para um cliente lá, vem cá, qual que é a sua renda? 10.000. Quanto que você gasta de cartão de crédito? 1.000. Marquei ele aqui. Pega um segundo cliente que também ganha 10.000 reais e ele gasta 5.000 de cartão de crédito. Pega um terceiro, ele gasta 10.000 de cartão e também tem uma renda de 10.000. Aqui. Pega ao acaso um outro cliente que está com a renda aqui de R$ 2.500 e gasta 1.000 de cartão de crédito. E vou plotando aqui, vou conversando, né, pegando os dados da minha base de dados e plotando aqui no mapa. No final, eu vou ter vários pontinhos que representam. Cada ponto é o valor da renda com o valor da fatura gasta por aquele cliente. Eu estou tentando encontrar grupos semelhantes. Opa, fiz um risco aqui, né? Deixa eu voltar aqui. Eu vou tentar encontrar grupos semelhantes no comportamento de renda e de gastos com cartão de crédito. Só que eu não disse nada para a máquina. Não disse nada para a máquina em termos de exemplo. Não estou dizendo que é bom cliente e mau cliente. Só estou dizendo que eu tenho esse perfil de cliente aqui, que fazem esses gastos. O aprendizado não supervisionado, ele assim, não tem mágica nele. Eu não vou dar um rótulo, mas eu tenho que auxiliar esse modelo, né, esse algoritmo, a encontrar uma solução. O K-means, a média, que é o que a gente está vendo agora, é um parâmetro que você tem que informar para ele, né, um parâmetro mais importante do K-means, é justamente o valor do K. O K representa a quantidade de clusters que eu estou procurando. Isso eu tenho que fazer a indução no modelo. Eu não sei qual vai ser a regra que ele vai inferir, mas eu estou dizendo para ele assim, olha, tem esse grupo de clientes aqui, encontre para mim 2 grupos bem separados. Olha, encontre para mim 3 grupos bem separados. O que é um grupo bem separado? É ele pegar dentro do grupo as pessoas estarem próximas. Por exemplo, se eu mandasse ele nessa base de dados encontrar um K igual a 2, né? 2 clusters. Provavelmente ele sairia com uma solução assim, ia pegar esses clientes aqui, chamar de grupo 1, e esse outro grupo aqui de grupo 2. Como é que ele fez para chegar aqui? Na verdade, é a partir de sorteio de posições de centroides, que a gente chama. Ele vem aqui, chuta um valor no plano, por exemplo, vem aqui e marca. Eu vou fingir que ele está acertando de primeira, tá? Ele marca um ponto aqui no centro. Ele que chutou esse dado amarelo é um dado randômico que o algoritmo chuta. Ele marca 2 carinhas aqui. E aí ele tenta ver, vai medindo a distância de cada ponto da minha base de dados está do centroide que eu criei. Ele vai fazendo isso daqui. Cada tracinho amarelo representa a distância das amostras da minha base de dados para o ponto que eu criei. Esse ponto que eu sorteei. Ok? E aí ele vai fazer isso de forma aleatória até encontrar uma configuração em que essas perninhas aqui, né, essas distâncias, sejam as menores possíveis, esses tracinhos amarelos sejam as menores possíveis
E o centro desses grupos, aqui está o centro do grupo 1, por exemplo, em azul, esteja o mais distante possível do centro do outro grupo. Isso é fazer uma boa clusterização. Eu tenho vários dados, eu quero criar dois grupos. Dentro do grupo, os dados têm que estar muito próximos um do outro, e fora dele, né, a distância entre esses grupos, a distância entre o centro desses grupos, deve ser a maior possível. A gente entende que quando ele consegue uma formatação dessa daqui, ele conseguiu então criar uma clusterização com pequeno tamanho de erro. O que nós chamamos de erro na clusterização? A soma das distâncias entre os centroides, que é esse pontinho aqui do meio, e os pontos que fazem parte desse cluster, desse agrupamento. Sim, Ricardo. Essa distância caracteriza o quanto é heterogêneo. Exatamente isso. Quer dizer que quanto maior as distâncias entre os centroides, quanto maior a distância azul, mais é heterogêneo os meus grupos. E é isso que é bom. Eu consegui separar grupos bem diferentes. Por outro lado, essa distância dentro do grupo é melhor que ela seja a menor possível. Okay? Quanto menor ela for, mais homogêneo é dentro do grupo. Então a gente busca duas coisas: heterogeneidade fora do grupo e homogeneidade dentro do grupo. Esse processo serve para eu identificar os agrupamentos heterogêneos que eu tenho dentro da minha base de dados. Ok? Deixa eu passar para vocês aqui, eu vou testar uma funcionalidade aqui, que é de passar um vídeo para vocês pelo YouTube. É um videozinho mudo, na verdade a intenção é que vocês vejam a simulação da criação desse algoritmo. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui agora, senão eu vou passar o link e cada um ver, né, para a gente explicar aqui. Deixa eu abrir aqui. Não está abrindo. Agora vai. Vou abrir aqui. Essa questão de facilitar, Ricardo, que assim, nem sempre a regra está clara para que eu defina o critério de separação da base de dados. Quando eu percebo que eu tenho rendas muito diferentes, renda, né, valores financeiros, é fácil. Eu vou lá e faço uma clusterização de forma manual. Eu vou lá e digo o que é que eu quero, o que eu quero separar. A gente vai usar a clusterização quando eu não conhecer esse critério. E aí eu uso uma aprendizagem não supervisionada para que a máquina faça isso para mim. Deixa eu ver se eu consigo abrir agora. Abri o vídeo para vocês aí. O vídeo para estar pausado, está aparecendo só a tela inicial aí, né? Eu vou explicar já em relação aos atributos. Isso aqui é uma simulação, ele vai fazer várias simulações aqui de criação. Aqui são os pontos. E essas bolinhas aqui, eu vou dar uma pausa. Ver se eu consigo pausar aqui. Ele não deixa a imagem congelada para mim, né? Sumiu também a imagem para vocês. Volta o logotipo do YouTube, né? Tá, então eu vou ter que ir falando com o vídeo sendo reproduzido.
Olha só. Vai aparecer aqui fala, esses raiozinhos, essas estrelas aqui que representam a criação. Aqui eu tenho 5 cores diferentes. Perceba que aqui à direita, no canto superior, tem a letra K, e agora está aqui K igual a 10. Ele está encontrando 10 clusters dentro dessa base de dados. Agora, 20 clusters. Eu não sei quantos clusters tem numa base de dados, então eu vou ter que ir testando. Se nesse caso aqui, ele está tentando fazer com 5. 5, está vendo que os grupamentos são maiores, né? Provavelmente a heterogeneidade dentro deles ainda vai estar alta. À medida que eu vou aumentando a quantidade do K, então aumentando a quantidade de clusters, eles vão ficando menorzinhos. Então, vai diminuindo o tamanho deles, consequentemente, vai diminuindo o erro entre eles. Erro, leia-se distância, né, nesse contexto. Então, cada base de dados vai ter que ser treinada em busca do K ideal. Eu não sei qual que é o K ideal. Ele tem que ser maior ou igual a 2. Né? No K igual a 1, não há segregação, não há separação. Aqui, ó, tá, a cada vez que eu vou aumentando a quantidade de clusters, né, ele vai ficando a tendência com os erros menores. Porém, se não tiver 30 grupos, como é o caso aqui, se não existirem esses 30 grupos, pode ser que eu tenha alguns clusters que fiquem vazios. Aqui ele está encontrando 30, tá? Mas digamos que eu tenha assim, 2 grupos bem diferentes de pessoas. 20 pessoas. 10 pessoas ganham R$1.000 de salário, 10 pessoas ganham R$2.000 de salário. Eu só tenho 2 tipos de salário aqui. Se eu mandar ele formar 2 clusters, ele vai achar esses caras de 1.000 e de 2.000. Agora, se eu mandar ele encontrar 3 clusters em cima de uma base de dados, né, de clientes, que só apresentam dois comportamentos distintos, como é que vai acontecer? Ele vai até criar, ele vai definir 3 clusters, mas você vai perceber que um deles vai ficar vazio. Então não tem problema assim, você começar até por um número K bastante alto, por exemplo. Começa com K igual a 6, K igual a 7. E olha o resultado. Como é que ficou esses grupos, né? Aqui, para uma indução, a gente está desenhando, né, esses clusters como esses pontinhos. A gente vai ver aqui na modelagem, a gente não vai ficar plotando esses desenhos. Esses desenhos são uma indução e só vale aqui para dados bidimensionais, 2 variáveis. O que nós vamos nos basear, se a clusterização ficou boa ou não, são 2 coisas. Perceber que as distâncias dentro do cluster são pequenas, ou seja, erro quadrático médio, e a distância entre cada ponto e o centroide daquele cluster é pequeno. E que eu tenha uma distribuição homogênea entre os clusters. Eu tenho 10.000 pessoas, aí o cara cria 4 clusters com 2.400 exemplares, tá? E um cluster com 400. Eu tenho que ver se isso aí realmente vai ter uma divisão boa. Eu vou ter 4 clusters muito grandes e um quinto cluster bem pequenininho. Então a ideia é tentar encontrar homogeneidade na quantidade de elementos dentro do cluster e nas distâncias médias dentro de cada um deles. Alguém me perguntou se coloca-se todos os atributos. E essa é uma das dificuldades que a gente tem na clusterização. Imagina que eu estou trabalhando aqui com um cluster com 2 variáveis. Eu consigo enxergar isso aqui num plano. Então, eu vou ter algumas hipóteses. Quando eu passo para 3 variáveis, eu me imagino no espaço tridimensional. 4 variáveis, 5 variáveis, 6 variáveis. A gente já não consegue enxergar de forma geométrica, né? Mas aumenta-se muito a quantidade de combinações possíveis. Então, o ideal é você começar fazendo clusterização
com quantidades menores de variáveis. Aí você vai escolher. Né? Você vai pegar a base de dados e vai falar, crie cluster para mim nessa base de dados, mas olhando para os atributos, para as variáveis A, B e C. Ou só a ou só a B. Montar uma clusterização em cima de um plano, que é o que a gente mostrou aqui, é semelhante, então, fazendo com duas variáveis. Se eu for fazer uma clusterização em cima de um único plano, então, digamos que esse aqui, eu tenho aqui um plano que é o eixo X. Certo? Então, se é uma variável, então os meus elementos estão ao longo aqui da reta. Os meus elementos estão plotados aqui dentro da reta. É um plano só tem o eixo X. Então, eu vou plotar um aqui, outro aqui, outro aqui. E vou distribuindo esses caras aqui no plano. Quando eu peço para fazer uma clusterização olhando uma única variável, o que ele vai fazer? Ele vai simplesmente separar essa reta. Se eu mandar fazer aqui uma clusterização em 2K, K igual a 2, provavelmente ele faça esse desenho aqui. Simplesmente separou a régua em dois pedaços. Ok? Agora, se eu mando fazer 3 clusters, ele vai pegar, ele vai cortar a reta nesse ponto e nesse ponto. Estou com 3 clusters. É semelhante a só fazer corte na reta. Se eu aumento o K para 4, ele vai tentar fazer esses clusters. Tá? Então, assim, clusterização em cima de uma única variável é até simples. Mas ela também poderia ter sido feita manualmente. Porque, já que é uma reta, não vai fazer sentido. Vou fazer um desenho aqui que é sem sentido para esse tipo de técnica. Tá? Como se ele pegasse, fazer 2 clusters aqui. Ele vai pegar um carinha aqui, esse é um grupamento, e o outro grupamento. Opa, não ficou legal aqui não. Deixa eu cortar aqui. E o outro agrupamento fazer essa volta daqui, ó. Ele não vai chegar nessa solução. Por quê? Se ele, por um acaso, sortear essa composição, esse cluster aqui vai estar com erro muito alto. Muito alto. Então ele vai acabar não escolhendo essa composição, esse desenho. Falou de reta, né? Falou de uma variável só, é cortar isso aqui. Então, esse cluster daqui, ele vai estar muito melhor desenhado do que o que estava antes. Ok? Então, é basicamente essas informações teóricas sobre isso, sobre a clusterização. Fazer clusterização, você não trabalha muito com as variáveis, com a preparação de dados dessas variáveis. O que a gente faz é testar as hipóteses de combinações de variáveis que vão melhor segregar o nosso modelo. Tá? Esse aqui é o exemplo que tem no livro que eu sugeri para vocês. Tá? Então, imagine que eu tenho aqui essa base de dados. Esse é o meu conjunto de exemplares. E aqui eu estou olhando só duas variáveis. Né? Variável, eu não sei se está aqui, xi1, xi2. Né? Duas variáveis. Como é que ele faz? Primeira coisa, eu tenho que determinar para ele qual é o tamanho do K. Eu vim aqui e disse para ele que eu quero K igual a 3. O que ele faz, esse algoritmo? Ele sorteia mesmo, tem algumas heurísticas para isso, mas o comum mesmo é ele sortear 3 pontos na reta, ou no plano. Então ele sorteou aqui o triângulo, esse ponto, sorteou o quadrado e sorteou esse círculo. É randômico mesmo, é aleatório.
tem essas bases de dados aqui, tem esses exemplares. Falei que o K é igual a 3, ele escolheu aleatoriamente, podia ter, inclusive, os 3 terem ficado muito próximos um do outro. O que vai acontecer, vou mostrar aqui, vai aumentar a quantidade de tentativas até ele chegar na formação. Olha como é que ele faz para montar esse desenho. Tá? Ele vai ter, nesse algoritmo, várias tentativas, vários passos. O primeiro passo, geralmente, é aleatório. Ele sorteou esses caras aqui. De agora em diante, ele vai assim, nesse segundo passo, ele vai verificar, ele vai pintar de verde os pontos que ficaram mais próximos do triângulo verde. Vai pintar de azul aqueles que ficaram mais próximos do círculo azul, vai pintar de vermelho aqueles que ficaram mais próximos do quadrado vermelho. Note que, por causa dessa escolha aleatória, os pontos iniciais, que são chamados de centroides, eles não ficaram dentro daquele cluster que a gente está marcando. Eu estou na primeira iteração. O azul, por um acaso, ficou dentro dele. O verdinho aqui está lateral, né? E o vermelho também. O que ele faz nessa hora? Ele soma as distâncias que esses caras ficaram dos centroides. Essas linhas amarelas aqui, ele está somando e ele é guiado a ter um valor mínimo de distâncias, ou vai fazendo uma quantidade máxima de passos. O que ele faz agora? Eu vi que não está bom a quantidade de essas distâncias. Ele vai agora gerar novos centroides. Só que agora já não é mais aleatório. A primeira foi aleatória. O verdinho caiu nesse canto aqui, de forma randômica, aleatória. O segundo passo, olha onde que o verdinho ficou. Como é que ele mudou o triângulo para cá? Essa escolha não foi aleatória. Ele olhou todos os que são verdinhos e calculou o centro do plano. Isso aqui foi calculado e viu que o centro do verdinho era aqui. Ele mudou o triângulo aqui para dentro e aí vai e recalcula a distância de todo mundo para ele. O azul ele já estava quase no centro. Quando ele recalculou, mudou um pouquinho. Vem que recalcula essas posições. No vermelho, ele calculou o centro desse desenho onde estão os quadrados vermelhos, está bem aqui. Ele vai mede novamente a distância. E nesse caso aqui, por exemplo, é como se ele chegasse em uma solução que ele considerasse ideal. Está vendo que ficou bem próximo. Ele vai lá e mantém a solução daquela maneira. Ok? Como é que vocês conseguiram compreender a forma como ele chega nesse resultado aqui, pessoal? 2 pontos principais do caminho. Primeiro, definir a quantidade, o tamanho do K. Já vou te responder, Ricardo. O tamanho do K. Não dá para saber qual que é o melhor K. Eu vou ter que testar com 3, com 4, com 5, com 6. Quando eu digo qual é o K, ele sorteia, ele escolhe randomicamente a posição do K. Em seguida, calcula a distância de todo mundo para ele e pinta, né, entre aspas, da mesma cor dele, os pontos que estão mais próximos. E aí eu terminei a primeira interação. A próxima interação, o centroide já não vai ser mais aleatório. Ele vai ser reposicionado no centro daqueles dados, distância da nossa geometria espacial mesmo. Tá? E a cada momento, então, assim, os pontinhos nunca saem do lugar. Está vendo que essa bolinha azul aqui no canto que eu estou apontando está no mesmo lugar desde o início. O que está sendo mudado é a posição dos centroides. Então, fazer uma clusterização é escolher a quantidade de centroides e encontrar a melhor posição desses centroides no meio da amostra que eu escolhi. Deixa eu ler a sua pergunta, Ricardo. Ricardo, é uma coisa linda de se ver, que é matemática pura aqui. Mesmo sendo aleatório, a primeira escolha, cara, você vai perceber que em 2, 3 iterações,
esses pontos convergem rapidamente para uma posição próxima do centroide ideal. Okay? Isso aqui é uma heurística. Então, já tem estudos assim, que alterações no algoritmo que tentam prever o melhor local, né, para que não seja colocados todos ali muito próximos um do outro. Tem todas essas heurísticas, mas os resultados de todas essas heurísticas, de tentar prever o melhor local para os centroides na primeira iteração, os resultados são muito próximos se eu escolher de forma aleatória. Por que dá certo, mesmo escolhendo aleatoriamente? Porque ele joga em qualquer lugar e no próximo passo ele já move o centroide para uma posição mais próxima do ideal, porque ele vai medir a distância entre ele e os pontos que ficaram próximos dele. Certo? Eu vou tentar depois encontrar... Eu já vi um vídeo desse, onde ele simula casos horríveis de escolhas muito ruins, mas lá, em 3, 4 iterações, isso é muito rápido. 3, 4 iterações é muito rápido para fazer esses cálculos. Tá? Eu queria fazer uma pergunta aqui para ver se vocês entenderam. Qual é o tipo de variável que deve ser usada para a realização desses algoritmos? Posso usar qualquer tipo de variável ou há um tipo de variável específico para conseguir usar o algoritmo K-means? Já induzi a resposta, mas tudo bem. Vocês acham que é categórica? Olha só. O exemplo que a gente está dando aqui de indução desses modelos, todos eles foram aqui, ó, desenhando um eixo com duas variáveis, né, e plotando esses pontos. Então, na verdade, essas variáveis precisam ser numéricas. Como é que eu ploto no mapa uma coordenada XY, uma variável categórica? Okay? Então, na verdade, o K-means foi originalmente feito para trabalhar só com variáveis numéricas. Até para fazer sentido eu trabalhar com o conceito de distância entre os pontos. Tá? Se você pegar, então, o algoritmo K-means original, você só vai poder escolher variáveis numéricas para realizar a sua clusterização. Tem que ser numérico. Só que aí tem algoritmos que vão sendo implementados, fazendo alguns ajustes nessa técnica. Hoje, por exemplo, no H2O, você já consegue usar o K-means com variáveis categóricas. Como assim? Como é que eu faço medir distância entre variáveis categóricas? Olha só, pega a variável sexo. Sexo só tem duas classes, feminino e masculino, correto? Eu vejo o cliente é masculino. Em que ponto que eu ponho ele aqui do mapa? Não existe. Eu olho o valor da variável sexo, da F, em que ponto que eu coloco? Da M, em que ponto que eu coloco? Não tem isso. Então, de que maneira a gente resolve essa situação? A gente cria, a partir da variável sexo, a gente cria duas variáveis. Deixa eu limpar aqui. Limpar a tela. A partir da variável sexo, a gente cria duas variáveis. Eu crio a variável indicador de sexo feminino. Cria a segunda variável, indicador de sexo masculino. Certo? Essa variável só vai ter dois valores. 0, isso é, não é feminino. Ou 1. Tá. Precisando comprar uma caneta de pendrive. Algum aluno que foi para os Estados Unidos, lembre. Viu? Tássio, galera aí, professor, precisando de uma caneta de pendrive. Masculino, indicador de masculino, 0.
ou 1. Então, essa criação de variáveis dummy é uma forma de transformar uma variável cujo domínio era categórico, ou N ou F. Eu crio duas variáveis numéricas, indicador de sexo feminino e indicador de sexo masculino. Zeros e uns preenchidos em ambos. Ok? Light, esse assunto. Esse é um dos algoritmos mais tranquilos que a gente pode trabalhar, certo? Até bem, a indução dele, a compreensão dele é bem visual. Pergunta aqui. Para que serve isso? Eu tenho o desenho, mostrei para vocês aqui. E a clusterização é o quê? É pegar esses pontos que estavam aqui todos pretinhos e encontrar grupos homogêneos dentro dele. Eu tenho que dizer, encontre 3 grupos homogêneos. Ele foi lá e me deu essa resposta aqui. Certo? Para que serve a clusterização? Sim, é a segmentação. Clusterização, segmentação tem o mesmo sentido aqui para nós. Porque a gente geralmente faz isso daqui para logo em seguida realizar uma classificação. Porque é mais simples, é mais assertivo eu construir um modelo preditivo em cima de bases homogêneas do que em bases todas misturadas, em grupos totalmente separados. Dentro de um banco, por exemplo, você tem lá algoritmos que rodam em cima de clientes de renda A, em cima de clientes da renda B. Clusterizar por renda é uma clusterização manual. Eu vou lá e segrego aqueles clientes por renda. Mas e quando eu não tenho essa regra específica, essa regra clara? Aí eu vou usar um algoritmo para me auxiliar a separar esses grupos. Eu não estou interessado em saber qual foi o critério usado, qual foi a fórmula usada para chegar nesses desenhos. O objetivo desse algoritmo é ter a identificação de cada grupo a qual os meus exemplares pertencem. Certo? Não estou preocupado com essa regra, porque não tem regra. Ele vai calculando as distâncias. Chegou num ponto onde todo mundo ficou mais próximo do outro, ele fala, bom, esse aqui é o resultado. Se você perguntar assim, qual que é a regra para cada um ficar nesse ponto? Não tem. Não tem regra para isso. Nós podemos, depois dele fazer tudo isso, tentar identificar essa regra por meio de uma análise descritiva. Tá? Mas o K-means não vai dizer para a gente qual foi a regra que ele usou para separar essas bases, porque não tem regra. Porque ele vai tentando encontrar centroides e vai medindo a distância entre eles. Tá certo? Quem está acordado aí ainda? Quem está conseguindo acompanhar ou alguém que está com a dúvida, a minha ideia é nesse momento aqui parar agora para fazer o nosso intervalo de 15 minutos e ver na prática isso daqui funcionando, em cima de um tema que a gente conhece, que é a predição do cartão de crédito. Ok? Esse eu, sim, esses bracinhos levantados é para dizer que está tudo ok ou para dizer que não ok? O que é? É isso? Para baixo ou para cima? Porque se for para baixo, eu tenho que explicar de novo. Não vou deixar vocês no vácuo, não. Tá pronto para o intervalo. Então tá bom. Podemos parar então, para a gente, daqui 15 minutinhos, voltar com a parte prática? Então, beleza. Hoje, pessoal, eu sugiro que vocês acompanhem a explicação. Em vez de fazer o exercício junto comigo, tá bom? Até para isso que a gente tem o vídeo, para vocês depois acompanharem passo a passo. Então, fiquem atentos na realização do exercício que eu vou fazer com vocês. Vocês acompanhem pela tela, passo a passo, os resultados, vou explicando, para depois vocês poderem realizar essas simulações também, tá?
Vou parar por aqui agora, vou dar uma parada na gravação do vídeo e a gente volta daqui 15 minutinhos. Beleza?